Paz do Senhor, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo aqui, meu nome é Nayara e aqui nós falamos sobre Cristo. E hoje eu queria falar com vocês sobre posicionamentos mudam resultados de guerra. Mas antes de começarmos, compartilhe esse vídeo, curte. Se você não é inscrito, se inscreva e faça com que esse vídeo alcance muito mais pessoas e muito mais almas. Amém? Hoje a nossa história se encontra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Vai falar sobre o rei Abias, o rei de Judá, que apesar de todas as suas dificuldades, todos os seus defeitos, escuta isso aqui. Ele se posicionou em um determinado momento e esse posicionamento dele mudou o resultado de uma guerra. Vamos falar um pouco da história. Basicamente, o rei Abias estava em guerra com o rei de Israel. E nesse momento, o rei Abias se posicionou dizendo que ele adoraria o Senhor e não abandonaria o Senhor. Esse posicionamento mudou o resultado da guerra. Porque, para quem não sabe, o exército do rei de Israel era maior do que o exército do rei de Judá. E mais que isso, apesar do exército do rei de Judá ter excelentes guerreiros, o exército do rei de Israel, além de ser maior, também tinha excelentes guerreiros. E aqui eu já quero trazer um adentro pra gente e falar que não é a minha qualificação e a sua qualificação que vai determinar o resultado da guerra. Porque talvez o nosso inimigo ele seja muito maior, muito mais inteligente, muito mais sábio, e muitas vezes tem muito mais oportunidades que a gente. Eu não digo só do inimigo espiritual, que é Satanás, mas eu falo das nossas guerras internas, das nossas lutas internas, dos nossos desejos internos. Eu falo de lutas gerais, das nossas dificuldades materiais, enfim. Isso tudo se encaixa aqui. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, poxa, eu sou excelente, mas o meu inimigo ele é mais. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso não importa para Deus. Isso não é considerável para Deus. Até porque quando ele me escolheu e te escolheu, ele não olhou o seu currículo e falou, poxa, fulano é excelente nisso aqui. Isso aqui é bom. Ciclano é excelente nisso aqui. Não, ele olhou para você como um vaso e disse, esse vaso é importante para o crescimento do meu reino, porque não é sobre mim, não é sobre você, meus amigos, é sobre ele. Então a nossa excelência, o que somos, o nosso status, seja lá o que for, isso não é importante dentro do reino. O que é importante é o que Deus vai fazer com isso. Porque apesar de muitas vezes nós olharmos o nosso inimigo e falar, poxa, nosso inimigo ele é mais poderoso. As nossas dificuldades, elas são muitas. Eu não tenho como lidar com isso. O Senhor, ele não olha muitas vezes para a quantidade, ele olha para a qualidade. E aqui, dentro desse capítulo, nós tiramos muitas lições. Mas principalmente uma lição chamada posicionamento. O Deus exige de nós posicionamento para que nós conquistamos algumas promessas. É muito fácil a gente receber uma promessa de Deus e a gente achar que agora nós podemos ficar tranquilos. Vou ficar de Deus, então vou ficar na inércia, eu vou esperar e Deus vai fazer tudo acontecer. Deixa eu te falar, não é bem assim. Não é bem assim mesmo. O Senhor, ele promete, mas somos nós que temos que nos posicionar, ir lá e lutar. Nayara, Deus prometeu que a minha família vai servir a ele, tá? Mas você é exemplo para sua família? Você prega para sua família? Nayara, Deus prometeu que eu vou receber um emprego muito bom, ele vai abrir as portas, tá? Mas você, enquanto não recebeu isso ainda, você está se especializando? Você manda currículos? Você cria amizades? E você conversa com pessoas? Fala sobre isso? Ou tá esperando que caia assim, literalmente do céu? Né, Deus me prometeu que eu vou conquistar minha casa própria. Beleza, mas enquanto você não conquistou, tá guardando dinheiro? Tá reservando? Tá procurando terreno? A nossa fé, ela tem que gerar uma ação, ela precisa ser ativa. Exige de mim, de você, um posicionamento. Esse rei aqui, ele se posicionou e disse, eu não abandonarei o Senhor. Apesar do povo de Israel estar indo totalmente contra, ele disse, eu não abandono o meu Senhor. Nós não abandonaremos o Senhor. Então decida hoje se posicionar diante das artimanhas do inimigo.
Para que o rei de Israel, ele estava armando um laço contra o rei de Judá, porque enquanto ele estava falando, estava dando essa palavra, o rei mandou tropas, o rei de Israel mandou tropas ir por trás de Israel. E muitas vezes será assim na minha e na sua vida. Quando nós nos posicionamos, o inimigo, ele envia laços para tentar nos derrubar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o livramento e o escape veio, e veio direto de Deus, porque aqui vai dizer que o Senhor que guerreou essa batalha, e ele fez Judá, apesar do número menor do exército, apesar das dificuldades, apesar de tudo, vencer essa guerra. Então se posicione hoje, decida hoje viver o extraordinário de Deus e não fique esperando o Senhor descer com não sei quantas coisas que você planejou, que você sonha. Lute, porque posicionamentos mudam resultados de guerra. Ah, mas tá tudo acabado, Nayara. Nossa, minha família tá uma tragédia, meu marido tá... Nossa, nem te falo. Eu não preciso saber. Entregue ao Senhor. Abias, quando soube, ele entregou ao Senhor. Ele entregou ao Senhor. E simplesmente Deus deu escape e livramento, porque aqueles que são de Deus, disse João, o inimigo não toca. Então vá com fé, meu irmão. Não tô vendo nada, vá com fé, meu irmão. Se posicione no mundo espiritual. Se posicione aqui e Deus mesmo vai fazer acontecer. Amém? Ainda que se levante 1000 contra você. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas aqueles que estão posicionados, aqueles que estão no meio, posicionados, esses jamais serão tocados. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu orar por você. Senhor, nesse momento eu oro para essa pessoa que ouve essa palavra. Talvez ela esteja pensando, meu Pai, que o posicionamento dela não é importante, porque a tua promessa, ela pode se cumprir sozinha. Mas eu oro para que o Senhor desperte, Senhor. Eu oro para que o Senhor desperte essa pessoa, meu Pai. E desperte para um posicionamento como ninguém nunca viu. Que a partir de hoje a família dela veja ela com outros olhos. Que os parentes vejam com outros olhos. Que a igreja veja com outros olhos. Que seja no ministério dela, Senhor. Que o Senhor comece a operar, mas que ela faça parte dela, Senhor. Meu Deus, que ainda que o inimigo arme laços contra a vida dela, Senhor, o Senhor repreenda e dê escape em nome de Jesus. Que essa pessoa comece a te ver. Que essa pessoa comece a te contemplar quando ela se posicionar em nome de Jesus. Amém.